Eu quero te dar os meus parabéns, você que estuda de verdade. Você pode, nesta questão do Enem 2018, que eu vou fazer agora, você vai poder fazer um passeio num monte de aulas que eu te apresentei. Recomendo voltar e procurar a aula 250. Lá nós explicamos a esterificação da glicerina, nós explicamos a produção de sabão, nós explicamos a produção de detergente e nós explicamos principalmente a história de hidrófilo e hidrófobo e como funciona a limpeza que o sabão produz e como funciona a limpeza do detergente quando eu lavo a louça usando detergente. Que milagre é este que acontece? Tudo explicado em quimicatote.com.br. Estou feliz por poder te ajudar gratuitamente. Bom, já vou ler o texto, mas deixa eu fazer esta revisão como pré-requisito do entendimento perfeito. A esterificação da glicerina. Nós acabamos de ver que os lipídios são fontes de energia para nós. Nós, seres humanos, nós nos alimentamos queimando carboidrato, lipídios e proteínas. Pois bem, os lipídios são produzidos inicialmente pela glicerina, o propanotriol. Glicerina reagindo com ácido, com um detalhe, tem que ser um ácido carboxílico, evidentemente, graxo. O que significa graxo? Significa que esse radical que corresponde a esta estrutura, ele é longo. Isso é muito importante para o entendimento posterior. Numa reação de ácido com álcool, nós temos éster e água. O ácido graxo, ele é muito fraco e na produção do éster, produz-se água desta maneira. O ácido normalmente libera H, mas com esse radical tão grande que empurra elétron, vai dificultar a saída do H. Mas a glicerina dá uma mãozinha e acaba saindo água. Entra, portanto, no oxigênio da glicerina, o C-O e o radical que eu estou identificando por R1, R2, R3, porque não precisam ser iguais, não precisa ser apenas o palmítico, pode ser o esteárico, pode ser o oleico, pode ser um conjunto de ácidos graxos. A verdade é que me deu um éster da glicerina, aliás, um triéster, por isso que se chama de triglicerídeo. Se esses radicais forem saturados, esse triglicerídeo é gordura. Se esse radical for insaturado, a maioria deles trata-se de óleo. Bom, lá você verá outras explicações. Quero agora fazer uma reação com este triglicerídeo, que pode ser óleo e pode ser gordura. A esterificação já foi feita. Agora eu vou fazer a saponificação. Se esterificação é a formação do éster, o que é saponificação? É a formação do sabão. Sabão. Afinal de contas, esta substância não é um sal, é um sal orgânico. Porém, tem a característica do R ser longo. Um sal de longa cadeia é chamado de sabão, porque você vai ver daqui a pouco. Este sal, chamado sabão, veio da onde? Bom, reagindo o triglicerídeo com soda cáustica, o hidróxido de sódio, aquele famigerado composto iônico, que com a estrutura negativa do O, vai haver uma cisão no éster. E o oxigênio mais eletronegativo torna o carbono positivo. Então, aquele OH do hidróxido de sódio vai trazer o OH para o C.
Trazendo o OH para o C, vai reproduzir a glicerina. A glicerina produzida é reestabelecida na saponificação em cima da reação de esterificação. Por isso que sabão com glicerina não é chique. Sabão com glicerina é que não se tirou a glicerina. É um sabão impuro com glicerina. Bom, isso acontece mais um detalhe. Qual é o detalhe? Se o OH negativo foi para o C, o Na positivo vai para o O. E se você pegar essa molécula agora virada ao contrário, você vai ter então o R de longa cadeia, o C dupla O, e a este O tu encaixa o Na. Então aqui tu vai ver que o texto vai bater um bolão sobre apresentar uma parte polarizada e uma parte não polarizada. A parte polarizada é a parte que tem oxigênio. E mais ainda, um oxigênio extremamente negativo, porque esse sabão dentro d'água, ele se ioniza. Então aqui é muito polar. E claro, o que é polar gosta de água, porque são amiguinhos, polar com polar. Eles se ligam por ligações intermoleculares, que chamamos de ligação de hidrogênio, por exemplo. Então, esta parte polar é amiga de água. Ela é, como a gente fala, ela é hidrófila. Filo, amigo, hidro, água. Então, essa parte polar é hidrófila. E esta parte, vamos voltar ao filme, o ácido graxo não tinha longa cadeia. O ácido graxo de longa cadeia me deu um éster de longa cadeia. E esse éster me deu um sabão de longa cadeia. E o que é longa cadeia? CH, 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 cuja diferença de eletronegatividade é 2,1 para o carbono e 2,5 para o carbono e 2,1 para o hidrogênio. Uma diferença pífia, fraquinha. Então essa parte R, ela é apolar, não tem polos. Então, se não tem polo, como é que vai grudar na água? Não gosta de água, é gato, foge d'água. Esta parte é uma parte que tem medo de água. Hidrofobos, fobos, medo, hidrofobos. Com um detalhe que eu explico nas aulas lá 250, que a parte polar gruda na água por forças intermoleculares. E a parte apolar, como é que faz? Se encaixa. Quem for com estrutura parecida, se encaixa perfeitamente. O encaixe dos apolares é que faz a solubilidade dos apolares. Então não é só porque polar, polar, apolar, apolar. Tem explicação. O polar com água, porque se gruda. O apolar com apolar, porque se encaixam. Bom, e você vai ver no texto que isso aqui sempre foi assim. Porém, em 1940, surgiu no Brasil o detergente. O detergente. E de onde veio esse detergente? Veio de laboratório, química. A química para produzir o progresso. Vamos então falar um pouco de mecanismos de reações. Aliás, ontem eu expliquei uma questão do Enem falando sobre substituição nucleófila. Temos que falar essas palavras, se bem que o capítulo eu ainda vou gravar. Vamos analisar o benzeno, C6H6. Vamos imaginar um dos 6. E vou colocar aqui um haleto orgânico com uma característica. Eu quero que esse R seja igual a este R. Eu quero que esse R seja de longa cadeia. Essa é a característica fundamental. Então vamos imaginar aqui 15 carbonos. E um cloro, um bromo, um halogênio. Então a gente chama de haleto.
vai haver uma reação de substituição aromática. Substituição que vai ser explicada, vai ter uma cisão heterolítica, o ataque eletrófilo, uma série de coisas. O que eu posso dizer para você hoje, sem entrar em detalhes, é que vai se formar HX e o R vai entrar no seu lugar. Então, o composto que era um simples hidrocarboneto aromático, agora ficou um composto, continua sendo hidrocarboneto, mas não é apenas aromático. Tem a sua parte do anel benzênico e tem uma parte de cadeia aberta longa. Passei a ter, então, 15 carbonos num zigue-zague grudado ao anel aromático. A partir deste composto, desse hidrocarboneto de longa cadeia, eu vou agora fazer uma sulfonação. Sulfonação lembra sulfúrico, ácido sulfúrico, o nosso queridinho da inorgânica, H2SO4. O H2SO4 tem dois príncipes. Quais são os príncipes do ácido sulfúrico? Os Hs ionizáveis. É um ácido muito forte e ioniza em grande quantidade. Bom, sabe o que vai acontecer? Um mecanismo novo, chamado de sulfonação, que não tenho condições de explicar nesse momento, mas posso adiantar. Em função do radical alquila no anel aromático, vai ser orto para dirigente. Detalhes para o futuro. E, encurtando a conversa, vamos imaginar este H estratégico. Vamos, então, aceitar hoje que se forme água. Forma água que sai da reação e o S vem com tudo. O S vem com tudo, trazendo o quê? Trazendo O e H. Trazendo SO3H. Se este composto chama-se ácido sulfúrico, este grupo chama-se sulfônico e chama-se de ácido. Esse é um fator fundamental. Ele se chama ácido benzeno alquil benzeno sulfônico. Ácido pelo H que ainda contém na molécula um H ionizável. Ácido alquil, porque tem um grupo grande aqui, sulfônico. Se você chegou nesse ponto, tu está pronto para fabricar o detergente. Precisa agora fazer uma simples neutralização. Afinal, ácido com base não dá sal e água. O ácido vai se formar com esse H e esse OH. Pronto, formou água. E o Na, cátion, vai se grudar na parte sulfônica. E na parte sulfônica, tu vai ter a maravilha da indústria química, que resolveu o problema. Não precisa mais partir de gordura animal, não precisa mais matar animais para fabricar sabão. Basta trabalhar com química. E produziu, nesse momento, um grupo que é semelhante ao sabão, que a gente chama vulgarmente de quê? Chama de detergente. Esse detergente, ele tem a mesma característica do sabão. Qual é a característica do detergente? Ele tem... Por que o sabão lavava a sujeira? Porque o sabão gruda na água e o sabão se encaixa na gordura da sujeira. A gordura do tecido vai receber um radical alquila que se encaixa na gordura. E a parte que fica de fora, porque não encaixou, vai se grudar na água. Por isso que a máquina de lavar roupa mantém a roupa de molho, para permitir o encaixe dos apolares, e por isso que a máquina, de repente, liga sozinha. Por quê? Tem que agitar. O agitar significa mexer a água. Se você mexe a parte polar, tu remexe a parte interna. Esta característica tu encontra aqui. Tu não está vendo aqui uma parte extremamente polarizada?
Esta parte polar vai gostar de água. Esta parte vai ser o quê? Hidrófila ou hidrofílica. E esta parte, principalmente esta parte não tem a mesma característica do sabão, vem a ser uma parte que não gosta de água, porque não tem polos. E esta parte que não gosta da água é chamada de hidrofóbica ou hidrófoba. Ufa! Tudo isso para te preparar para esta lindíssima questão que eu vou ler para você inteira, que caiu domingo passado no Enem. E que você que estuda vai se preparar para o futuro, próximas questões. Na versão azul, a questão 126. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes, em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais. Dentre eles, a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica deste tensoativo aniônico. As ramificações da cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isto levou à sua substituição, na maioria dos países, por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Meu jovem, quem chutou essa questão pode ter acertado, porque se ateve à dica fabulosa. Aonde que está o motivo da resistência à degradação? O motivo está por carbonos terciários. Ora, então, um aluno que não está nem aí para estudar para uma medicina, por exemplo, quando olha para essa questão e lembra o que é carbono primário. Carbono primário é o carbono da extremidade, que está ligado a um carbono só. O que é carbono secundário? Carbono secundário é, por exemplo, esse, que está ligado a 2 carbonos. As outras 2 ligações são com H. E o que é carbono terciário? Carbono terciário é quando está ligado a 3 carbonos. Está ligado a este, aquele, e a 4ª ligação é com H. Então aqui eu tenho terciário, aqui eu tenho terciário, aqui eu tenho terciário, 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 terciário. Quantos terciários? 1, 2, 3, 4, 5. 6 carbonos terciários. Já está com cara de levar o título. Está com cara de ser o gabarito. Este é um tensoativo que vai demorar muito para degradar. Os bichinhos, os seres vivos que degradam a matéria não vão conseguir com facilidade. Agora, diante de um composto igual a esse, este é um tensoativo que tem uma alquila. Usou o termo de alquila. Alquila foi, como eu usei aqui atrás, um radical de longa cadeia, mas de carbonos primários nas extremidades e secundários. Isso aqui é uma alquila quase reta. Antigamente se falava de cadeia reta. Mas corrigiu-se o termo porque é uma linha poligonal aberta, devido a que os carbonos, que são carbonos sp3,
apresenta um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Então não é 180. Esse carbono é um carbono secundário. Está ligado ao da direita, da esquerda, há um H em cima e um H embaixo. Bom, então este tensoativo é um tensoativo que vai degradar rapidinho. Mas calma aí, são tensoativos por quê? Eles são tensoativos porque apresentam uma parte polar. Esta parte polar é uma parte o quê? É uma parte hidrófila. É uma parte que vai se grudar na água com facilidade. Agora, tem uma parte que é esta parte grandona. Esta parte grandona, o que ela é? Ela é hidrófoba. Por quê? Porque ela não gruda. Ela quer encaixar. Se a água, pelas polaridades dos dois Hs positivos e do O negativo, quer fazer ligação de hidrogênio, não vai fazer com isso aqui. Todos eles são apolares hidrófobos. E todos eles são polares hidrófilos. Está vendo? Na letra B nós temos essa característica, na letra C nós temos a característica que aliás é bem parecido com o nosso. Este da letra C é exatamente um sal sulfônico. É um sal sulfônico. Então, esta substância C poderia ter sido um exemplo para nós. Teria começado com o benzeno, teria começado com um radical, que seria este radical. E este R, entrando na estrutura, ficou então uma alquila. Alquila de fácil possibilidade de a natureza eliminar. Muito bem. E a sulfonação na sequência introduziu o SO3H, que com a soda cáustica virou SO3Na. Muito bem. Nós estamos procurando qual persiste no meio ambiente. Vai persistir no meio ambiente aquele tensoativo que apresenta muitos carbonos terciários. Conclusão: a resposta tirou a graça de saber esta matéria. Parabéns, você que a sabe. Tote ao seu dispor.